Olá para você que está me assistindo. Se você já acompanha o nosso canal há mais tempo, deve ter percebido que a gente deu uma sumidinha, né? Já fazem alguns meses que a gente está um pouco afastado aqui dos vídeos do YouTube. Mas o fato é que a gente está vivendo assim um evento a nível mundial e que exige muita nossa atenção nesse momento, tá? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo esses minutos aqui de reflexão e de percepções do que a gente tem procurado ou conseguido observar a partir da luz astral do mundo e como é que a gente pode entender esse conflito mundial que a gente está vivendo a partir da nossa ótica de espiritualidade e de consciência. Bom, olá para você que está me assistindo, eu sou Rafael Zen, eu sou terapeuta, eu sou professor de autoconhecimento. E hoje eu quero trazer para você algumas reflexões aqui sobre esse momento em que a gente está vivendo, né, como eu mencionei anteriormente, sobre essa guerra que nesse momento atinge apenas um país na Europa, porém, e como eu disse assim, porém, né, esperemos que as nossas previsões estejam um pouco erradas, mas ela tem uma tendência muito forte de se expandir por lá. Então gostaria só que você prestasse um pouco de atenção naquilo que eu tenho para te colocar nesse momento. Bom, gente, o pessoal que acompanha as nossas meditações de domingo, tá? E nós temos aí meditações todas as semanas aqui no nosso canal do YouTube, com certeza ouviu em algum momento, porque eu não lembro em qual dessas meditações foi, e se não me engano foi no final do ano passado, quando a gente falou assim de que o nosso planeta como um todo, eu e a Valéria, a gente percebeu, a partir das nossas observações na luz astral e no movimento energético do mundo, que o nosso planeta ele ia passar assim por um momento de turbilhão, tá? Quando a gente está olhando, e se você não entendeu ainda, a partir da visão interior, a partir da clarividência, quando a gente está olhando as possibilidades e aquilo que a energia do mundo está nos trazendo, é muito comum que a gente veja a coisa a partir de símbolos, de imagens e de arquétipos universais. Por isso, nem tudo acaba se concretizando da maneira como a nossa mente racional pode perceber e nem tudo a gente consegue mensurar o quando, tá? Isso é muito importante você entender. Quando a gente está fazendo uma observação assim mais distante, tempo é justamente o elemento que a gente não tem. A gente consegue perceber que algo vai acontecer, mas não sabe necessariamente quando, tá? Então eu, se não me engano, fui lá assim entre novembro e dezembro, a gente estava assim numa live de domingo na nossa meditação, quando a gente falou, gente, nós estamos percebendo que o nosso mundo vai ser chacoalhado aí no ano de 2022. A gente não consegue compreender exatamente o que, mas tem uma tempestade que vai varrer o mundo. E por incrível que pareça, né, isso foi uma frase que eu utilizei lá e que eu lembro muito bem, o Brasil ele vai passar por isso, mas de uma maneira muito menos intensa do que a gente está vendo nesse momento. Naquela ocasião, pelo menos assim, no meu campo de informação, essa história de conflito militar na Rússia, na Ucrânia, ainda está passando longe, né? Porque a gente não fica assistindo esse tipo de eventos. Mas isso definitivamente não fazia parte do nosso campo de percepção racional naquele momento. Mas a visão espiritual já trazia para nós o entendimento de que tinha algo por vir. E conforme esses meses foram avançando, a gente foi percebendo que esse algo estava se aproximando e que existia assim uma forte presença da energia de Marte, de conflito, de guerra, de sangue, que estava se aproximando do contexto da nossa humanidade. E isso acabou acontecendo, tá? Isso é evidente, né? Por mais, vamos chamar assim, desligado das informações mundiais que você seja, você com certeza já percebeu, né? Que nós estamos vivendo num conflito. E que nesse momento ele está sendo, vamos chamar assim, nós estamos vendo esse conflito a partir das mídias de informação como uma coisa regional. Mas tem algumas coisas que eu acho bem importante você começar a refletir, que é muito possível que isso se transforme em algo de proporções muito maiores do que a gente tem visto até esse momento, tá? E é lá que é muito importante a gente ter a nossa, vamos chamar assim, refletir sobre como nós vamos agir caso isso se intensifique. Bom, importante você entender, primeiro ponto, se você chegou aqui nesse pedaço do vídeo, ok, então eu devo me preocupar com o que está acontecendo? Preocupação no sentido emocional, digamos assim, nos envolver na onda emocional que o conflito tem trazido para nós, não é o caminho, tá?
Mas é importante você entender que ondas emocionais já estão surgindo de maneira muito intensa em pessoas que estão, inclusive, completamente desconectadas das informações do que está acontecendo a nível regional. Tá? Especificamente no meu caso, nesse final de semana, eu não lembro bem se foi no sábado ou no domingo, eu estava assim numa energia emocional tão intensa e aquilo estava tão visceral no meu sistema que no final da tarde, assim, a sensação que eu tinha é que uma parte do meu corpo estava sendo arrancada fora. Não era uma percepção leve, energética, sutil, de que tinha algo acontecendo pelo ambiente, não, era uma coisa muito forte, muito intensa. E especificamente na minha situação, parecia que tinha algo assim comprimindo o meu corpo físico. Isso que aconteceu comigo é muito provável que esteja acontecendo com vários de vocês que estão assistindo o vídeo agora. Inclusive, seria até interessante, compartilha conosco aqui, você percebeu essas ondas emocionais durante essa última semana? Então, olha só que interessante, pessoal, a gente teve 2 anos de pandemia e nada aconteceu, pelo menos comigo, com a mesma intensidade com que a gente está vivendo esse momento emocional que nós estamos vivendo nessas últimas 2 ou 3 semanas em função desse conflito, que nesse momento é apenas regional. Por quê? Porque a intensidade daquilo que está por vir é muito maior do que a intensidade que o Covid trouxe para nós. Claro, respeitando todas as pessoas que, assim como nós, perderam entes por causa do Covid, mas o que a gente tem percebido é que esses movimentos que a gente tem percebido na Europa nesse momento, eles vão nos trazer consequências mais intensas do que tudo isso que a gente vivenciou com o Covid. Então, se você escutou agora e arregalou os olhos, eu diria assim, provavelmente a gente vai passar por dificuldades ainda maiores do que todas essas que a gente vivenciou nesses 2 anos dessa história de fica em casa, vai para a rua, toma vacina e tudo isso que a gente viu acontecendo no ambiente global. Inclusive, olha que coisa interessante, né? Talvez você tenha percebido que de 2 meses, até menos, 1 mês e meio para cá, ninguém mais fala em Covid. Você reparou isso? Você percebeu que depois dessas campanhas de vacinação para as crianças, parece que a coisa morreu? Você viu que não tem informação de gente morrendo, que não tem história de UTI lotada mais, que isso desapareceu e que em questão de 2 ou 3 semanas a gente teve o quê? Um outro agente catalisador de más informações, de medo, de angústia e que agora a gente chamou isso de guerra, que por enquanto está apenas localizada dentro de um único país. Tá? O que eu quero dizer com isso? Procurem entender sempre assim, né? Que o nosso mundo ele é governado por forças que algumas nós reconhecemos e outras a gente simplesmente não vê. Nós não sabemos o nome e nós não vemos nenhuma fotinho desses personagens de pouca luz nos noticiários de informação. Mas o fato é que eles sempre têm uma carta na manga para fazer com que a humanidade como um todo esteja muito preocupada com a sua própria sobrevivência. Há 1 ano e meio atrás, ou melhor, há 2 anos atrás, a gente teve o vírus. Agora nós temos a guerra. E se vocês forem observar as informações que a mídia traz para nós, nenhuma delas nos dá a possibilidade da gente ficar calmo e tranquilo. Todas elas estão buscando provocar ainda mais emoções negativas nas pessoas que estão observando esse nível de informação. Então, gente, o meu objetivo assim nesse vídeo hoje não é trazer para vocês mais motivos para vocês se alarmarem, né? Como eu falei aqui no comecinho. Não é para a gente trazer mais preocupação, mas é para a gente poder começar a visualizar que provavelmente a gente vai entrar numa nova fase no nosso mundo. E essa nova fase, embora a gente tenha passado assim por um mês relativamente tranquilo, quando o vírus saiu das informações e o conflito começou a surgir, é muito provável e é muito possível, e eu não estou falando isso com base em deduções, mas com base nas mesmas percepções clarividentes que a gente vem tendo assim já há algum tempo em relação à energia astral que tem circulado na Terra, mas eu diria assim que a gente vai enfrentar por um período ainda mais obscuro do que foi anteriormente. Então, com base nisso, como é que você que está me assistindo pode tomar algumas providências para melhorar a sua própria situação e para começar a vislumbrar, digamos assim, formas de minimizar os problemas que provavelmente vão bater na sua porta também. Tá? O primeiro deles é bastante simples.
não entre no ambiente emocional que tanto, né, a gente tem sentido globalmente, mesmo desconectado das informações, quanto aquele que as mídias de informação procurem trazer para nós. O que eu quero dizer com isso? Bom, nenhuma guerra ela é vivenciada com leveza ou com alegria, né? É uma tolice. Sempre é um motivo de dor e sofrimento muito intenso. E é por isso que quando essa energia emocional começou a entrar na nossa percepção aqui mais consciente aqui no final de semana, a dor que eu senti no meu corpo, ela era muito física. Porque nós, seres humanos, todos nós que estamos encarnados aqui, a gente já viveu muitos conflitos. Todos nós, todos vocês que estão me assistindo, todo mundo já passou por muita dor, muito sofrimento causado pela mão humana, causado pela discórdia, pela ambição, pelo medo e pela guerra. Então isso faz com que as notícias de guerra elas tenham um poder de nos machucar muito grande, muito intenso. Então é muito importante que você faça um trabalho de descondicionamento, de desidentificação daquilo que o campo emocional e o campo de notícias traz para nós. Por quê? É bastante simples. Quem está vivendo nesse momento de conflito já está sofrendo demais. Porém, o fato é que se nós que estamos aqui do outro lado do continente, né, em outro lugar, em outro hemisfério, sofrermos junto com eles, isso não ajuda absolutamente a nada e nem a ninguém. E na realidade, para essas consciências que se alimentam de sangue humano, de medo, de raiva, de conflito, isso é um prato cheio para que a gente se transforme ainda mais na galinha dos ovos de ouro dessas entidades. Então, procure se separar emocionalmente de tudo isso que você tem visto. Procure manter dentro do seu coração a luz, a esperança, a oração, a prece e as boas vibrações. Se você puder, dedique alguns minutos do seu dia, das suas meditações, das suas orações, daquele momento em que você está se conectando com o divino para emanar essas frequências para essas pessoas que estão em sofrimento. Não é pedir pela paz, tá? É uma sacada bem interessante. A gente não está ali no momento de angústia dizendo, ó Deus, por favor, traga paz para todos esses seres e se sentindo mal naquele momento. As nossas orações, elas precisam ser quando a gente está vibrando em paz. Quando a gente está vibrando em esperança, quando a gente está vibrando na luz e não pedindo pela luz, tá? Que tem uma ligeira diferença. A gente não está com medo do que está por vir e por isso pedindo para que a angústia seja limpa. A gente precisa estar vibrando num estado de luz interior e emanar essa luz para o nosso planeta, que tem sofrido muito. Tá? Nós, como sociedade humana, isso nos traz muito sofrimento. A espiritualidade percebe, sente isso. Além desse conflito que a gente está vendo nesse lugar, todos vocês já perceberam, né, que a Mãe Terra está despertando. Ela está despertando de um estado de consciência para outro. E ela tem se movimentado demais em nível de água, em nível de vulcões, em nível de tempestades. E a gente vai viver isso com mais intensidade nos próximos tempos. Parte desses fenômenos, pessoal, são provocados pela natureza. Parte desses fenômenos são provocados por forças negativas e pelo próprio psiquismo humano. Essa semana mesmo a gente passou por uma experiência aqui em casa que eu e a Valéria estavam fazendo um trabalho energético de consciência. Quando o tempo assim repentinamente fechou, uma tempestade começou a rugir no céu e a gente percebeu que não era uma parte assim, digamos, natural do movimento da Terra. Era uma tempestade que vinha com muita raiva. Eram nuvens de chuva e trovões que vinham com muita agressividade e que não tinham sido provocados pelo movimento natural da atmosfera terrestre. Então, todas essas energias do psiquismo que a gente tem visto por causa de conflitos, por causa de medos, por causa de raiva, isso influencia profundamente as forças da natureza. Como é que você que está aí escutando agora pode ser um pilar
para que, ao menos na sua redondeza, você consiga acalmar essas forças. Lembre-se, embora você pareça só uma única pessoa, juntos somos muitos. Se você percebe um movimento de intensidade dos elementos aí próximo da sua casa, se retire, entre no seu silêncio, se conecte com as forças da natureza, vibre. Mais uma vez, é um pedido, você pode sim fazer um pedido, fazer uma oração, mas você tem que estar vibrando naquilo que você busca, na paz, na tranquilidade, no silêncio, na harmonia. Isso tem um efeito profundo nas forças da natureza, mesmo que você seja alguém que está chegando nesse universo há pouco tempo e não sabe fazer isso com muita clareza, não tem problema. Começa com o que você tem, mas jamais procure se conectar com essas forças no medo, na angústia. Você precisa ter um estado de consciência equilibrado para poder acrescentar algo para essas forças e não alimentar aquilo que elas estão vivendo. Então os elementais da natureza, eles também ficam um pouco enlouquecidos, conforme todos esses movimentos que a gente está vendo, eles vão sendo percebidos por essas forças, assim como os seres humanos também enlouquecem, também perdem o controle, entram em estado de depressão e de ansiedade, as forças da natureza também estão um pouco submetidas a isso. Então, quando você ouvir isso, eu quero que você preste muita atenção no seguinte: esse aqui não é um vídeo de previsões alarmantes para o que está por vir, mas é um vídeo de alerta daquilo que nós temos visto a partir da luz astral e das probabilidades que nós, seres humanos, estamos para enfrentar nesse ano e no ano que vem. Então, se de repente, assim, você ainda está morando numa grande cidade, e muitas das pessoas que ouvem o nosso material ainda estão nessa situação, considere ter um lugar assim um pouco mais afastado dos centros urbanos. Porque se a gente passa por uma questão, por exemplo, assim, falta de energia elétrica, estruturalmente, 4 dias sem energia elétrica e o nosso mundo volta para a Idade da Pedra. Tá? Isso não é nenhum tipo de previsão metafísica, essa é a realidade. O que nós faríamos numa situação de falta de energia elétrica? O que você faria? Se a Mãe Terra continuar realizando esses movimentos intensos e por qualquer motivo a gente perder energia, eletricidade, comunicação, automaticamente nós perdemos acesso ao sistema bancário e automaticamente as pessoas das grandes cidades não têm água, porque as bombas d'água são empurradas graças a grandes geradores elétricos. Você já se perguntou no que você faria se esse tipo de situação batesse na sua porta? Então, nesse momento, gente, é muito importante a gente refletir sobre o que pode vir de pior e como é que eu posso tomar providências e ações práticas caso as coisas entrem por esse caminho. Se você me pergunta, nesse ano a gente pode esperar o pior aqui no Brasil? Não. Esse ano, ainda não. Mas o que nós estamos vendo é que em questão de semanas ou de meses, esse conflito que por enquanto está regional na Ucrânia, ele vai se expandir em mais países europeus. A Europa já está tendo questões de aumento de preço. Se você que está me assistindo mora na Europa, comenta com a gente o que você tem percebido aí no seu país. Aqui no Brasil, mesmo que a gente esteja longe disso, hoje, que é dia 10 ou dia 11, a gente já teve um anúncio de aumento de preço de combustível de novo. Consequência do quê? De todos esses eventos que, em termos econômicos, eles são globais. A Rússia fornece para nós petróleo, fornece para nós adubo, então a gente já vai ter imediatamente aumento de preço aonde? No combustível. Aumentou o combustível, aumenta todos os preços. Então a nossa situação financeira, que já não é boa, ela vai se complicar mais um pouco nas próximas semanas. E último ponto, gente, que é muito importante a gente conseguir compreender. Quando a gente fala em 2 países em conflito, tem uma frase aqui de um estudioso geopolítico aqui do Brasil que ele diz assim: países não têm amigos, eles têm interesses. E olha que ele percebe a ótica assim pelo lado bastante dos movimentos, digamos assim, tridimensionais da história. Tá? Quando a gente está vendo agora essa guerra que envolve a Ucrânia e a Rússia, nós não temos vítimas
Eu digo em termos de países. Claro que as pessoas que estão lá estão sofrendo, mas em termos de países, não há, deixa eu trocar a palavra, não há bons e não há maus. Existem interesses divergentes, baseados em medo, baseados em ganância. Uma das coisas que a espiritualidade transmite para nós é que a ambição humana não conhece limites. Então, tudo isso que a gente está vendo é fruto de vários níveis de interações entre o medo, entre as ambições, entre interesses das consciências encarnadas e que estão à frente desses países e daquelas forças negativas que controlam o nosso mundo nos bastidores. Então é uma coisa bastante importante para vocês poderem refletir. Não tem lado bom e não tem lado mau. Existe um jogo de forças e de interesses. Então não se deixe levar pelas ideias de bastidores e nosso sistema de desinformação ele é muito bom em produzir esse tipo de coisa, em que existe algum salvador, né? Vejam que é isso que a gente percebe sempre, um salvador contra os outros, que são os negativos, que são os bandidos, que são os maus. Tá? Até a questão assim de alguns poucos anos atrás, a gente tinha os terroristas maus contra o Ocidente bom. Hoje a gente tem os bons aliados da OTAN contra os russos maus. Então a gente sempre tem essa polarização. Não se deixem levar por esse jogo de luz e sombra, tá? É um jogo de xadrez. As pessoas estão sofrendo, nós estamos sentindo isso, e eu diria assim para vocês que isso vai amplificar. Nesse ano ainda, o Brasil não vai passar por uma grande tormenta, mas a gente está percebendo que outros países vão começar a sofrer esse tipo de consequência. Tá? Mas é muito importante para você entender. Comece a ter um pouco de visão, de percepção, observar o que está acontecendo no cenário internacional, isento de emoções. E entender que talvez a gente precise tomar algumas decisões assim bastante radicais na nossa vida. Tá? Mas, como eu disse para vocês, né, isso são coisas que ainda nós não vamos ter aqui no Brasil, mas é bastante importante a gente ficar muito atento para aquilo que está por vir. Tá bem? Bom, a última reflexão, gente, que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Isso que eu estou falando para vocês nesse vídeo, ele não faz parte do nosso achismo, ele não é uma interpretação geopolítica daquilo que está acontecendo. É algo que é baseado no nosso desenvolvimento de visão interior e clarividência. Foi-se o tempo, né, em que alguns poucos escolhidos nasciam com essas habilidades. Foi-se o tempo em que a gente tinha que se contentar e torcer para que um dia a gente acordasse com esse tipo de percepção metafísica. Desenvolver a sua visão interior, desenvolver a sua capacidade de ver os campos sutis, de ter acesso ao universo arquetípico, a perceber a luz astral, a entender as energias que estão se aproximando do nível físico, porque tudo vem dos planos mais sutis e depois ele vai materializando aqui. Ela é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. Então eu sempre faço esse convite de uma forma assim, né, mais ou menos discreta, mas hoje eu estou olhando para você que está me assistindo aqui e vou convidar você, por favor, não deixe esse tipo de conhecimento de lado. É algo que pode ser desenvolvido. E embora a gente tenha flashes muito certeiros dessas percepções em curto espaço de tempo, naturalmente, quanto mais você dedicar para isso, quanto mais você se esforçar, mais fidedignas, mais precisas e mais acertadas são as suas percepções do que está por vir. Então, se esse assunto interessa para você, a gente está fazendo assim como é que eu posso dizer, um pacote, um desconto, e eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você poder acessar os nossos 2 cursos que são mais relevantes nesse sentido. Para você abrir as percepções da sua intuição através de chaves, de entendimentos, de ferramentas, para você desenvolver o seu canal perceptivo e clarividência através da meditação. Então eu vou deixar um link com um desconto para esses 2 cursos, para você que realmente está percebendo o chamado nesse momento, para que você possa estudar isso com a gente, desenvolver a sua percepção e poder ter mais clareza de tudo isso que eu estou falando para você. Porque veja bem, procure entender o seguinte: não confie cegamente no campo de informações que a mídia traz para nós.
Não confie cegamente na que as percepções clarividentes minhas ou de qualquer outra pessoa esteja trazendo para você. Você precisa aprender a desenvolver a sua capacidade de ver e de intuir por si mesmo, para poder separar. Porque nesse grande universo de informação que a gente está hoje, tem muita gente bem intencionada e falha. Tem muita gente mal intencionada conduzindo pessoas para um lugar errado, baseado em visões que não existem. Como é que a gente consegue separar o joio do trigo? Você precisa ver por si mesmo, sentir por si mesmo. Não tem outro caminho, tá? Então eu espero que esse vídeo possa servir para você de alerta, não de alarme, de reflexão, não de medo ou de angústia. Tá? Lembrando que outras raças vieram antes de nós, que hoje praticamente os seus rastros foram apagados da nossa memória, mas mesmo assim, dentro da consciência de muitos de vocês, a sensação de que nós já afundamos anteriormente, ela está aí, está muito viva. E embora as coisas vão funcionar de uma maneira bastante diferente no mundo em que nós estamos vivendo, coisas com intensidade, elas estão a caminho de acontecer, tá bem? Espero que esse vídeo possa trazer para você um pouco de reflexão. Se você ficou com dúvidas, se você tem alguma coisa para complementar, se você gostaria de esclarecer alguma coisa nisso que eu te falei, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente lê tudo e vai buscar ajudar vocês na medida do possível, tá bem? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.